Olá, pessoal! Estamos de volta com o podcast NR para você. E hoje o nosso tema, ele é intrigante, ele é cheio de interrogações, mas também cheio de respostas. Escolhemos para conversar hoje o tema Jornada de Descoberta Vocacional. Muitas interrogações surgem, né? O que fazer para as escolhas da vida? O que fazer para as escolhas na vida? Enfim. Para conversar um pouquinho sobre isso, tenho de novo uma mesa repleta e recheada de capacidades aqui hoje, viu? Hilton Gomes, nosso psicólogo, o educador das emoções, que é aí um profissional de renome da nossa cidade. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Uma menina linda e encantadora, ex-aluna agora do Noilde Ramalho, nossa querida Juliana Fortes. Ela foi aluna do Complexo de Ensino Noilde Ramalho e hoje é aluna do curso de odontologia. Seja bem-vinda. Obrigada. Giuliana. É Juliana. Giuliana. Nossa, Juliana. Giuliana. E completando essa equipe tem o Anderson Leão, coordenador, gestor pedagógico do Complexo de Ensino Noilde Ramalho. Sejam todos muito bem-vindos. Para começarmos esse bate-papo legal e importante, né, muito importante para os nossos adolescentes. Afinal de contas, quando eles começam aí a se organizar para fazer planejamentos para a vida, e aí a gente nós não estamos falando apenas do ensino médio, muitos param para pensar sobre isso, oitavo, nono, eles já começam a se preocupar, né? O que é que eu quero? Sem falar que muitas vezes as famílias trazem muito isso para as rodas de conversa, né. E você, meu filho, já escolheu o que você quer da vida? É Minha verdade. pergunta: quer da É, vida? O que você quer da vida? Querer da vida, a gente quer tudo, né, mas existe planejamento do que fazer para a nossa vida, perfeito. né, da melhor maneira para cada um deles. E aí a escola entra, o Noilde Ramalho entra com força, né, com muito empenho nessa colaboração, porque não há uma definição de fora para dentro, há uma definição de dentro para fora, mas existem formas de colaborar para que as pessoas, para que esses adolescentes se encontrem. E aí, gente, o que nós fazemos no Noilde Ramalho para ajudar nessa jornada? Já que é uma jornada, não é uma decisão que se toma. Hoje dormi, sonhei que e amanhã tem uma decisão. É uma jornada de vivências, experiências, experimentos para uma decisão futura, né? Para um futuro, para a decisão de um futuro. Hilton, podem começar conosco? Sim, Seja bem-vindo. primeiramente é um prazer estar aqui com todos vocês. É motivo de muito orgulho fazer parte de um debate sobre um tema que muito me afeta, que muito me atravessa. Em 2022, nasceu o projeto GPS, quando nós estávamos bem preocupados no desejo de que o aluno ele pudesse descobrir aquilo que ele veio fazer aqui no planeta Terra, né? Hilton, já no nome, né? Projeto GPS. É GPS. mesmo com a intenção de orientação? Isso. De busca, né, de tentar encontrar, vamos se angustiar para buscar. Freud dizia muito disso. Freud gostava do sujeito que se angustiava, logicamente dentro de uma medida, né? Porque toda angústia diz de uma busca. Então, vamos aqui fazer uma roda de conversa, objetivando debater um pouco sobre aquilo que você quer ser quando crescer, né? Vocês já O que estão você quer da crescendo. vida? O que você quer da vida? Vamos lá, né? E ali a gente começou a se angustiar, a maioria do grupo, em 2022, pré-2022. Eles ainda não tinham total consciência, estavam um pouco perdidos, né? Uau, no pré, Hilton. Ou Isso. seja, hora de decidir que curso vou fazer, porque tem o Exato. Enem. E o Enem Exatamente. não dá nem tempo a gente chegar no final do ano para essa decisão. Essa decisão tem as inscrições, elas começam bem cedo do ano, não é? E isso em maio já começa as Olha só. é, E aí vocês se depararam com este grupo Exato. que começou o ano sem saber. Nesse movimento, né? Bem angustiante. E muitos, de fato, não sabiam, né? Não traziam relatos, eu quero isso. E diante desse movimento inseguro, né, do grupo, veio a ideia, precisamos fazer alguma coisa. E aí eu e Henderson, nós nos encontramos para debater sobre encontrar estratégias, né, na ideia de colocar o grupo para elaborar um funcionamento na tentativa de encontrar alguma coisa. E aí foi quando nasce o projeto GPS, né, onde a primeira fase desse projeto se deu com a ideia de trazer, né, os profissionais para cá, diversos profissionais, para debater sobre as diversas profissões,
Eu lembro que primeiro nós fizemos uma tabulação, né, que foi partindo do interesse dos alunos. Possíveis desenhos. Isso, e aí eles fizeram suas, anotações, apontamentos, e aí logo em seguida vamos chamar esses profissionais para debater um pouco sobre as profissões e com isso eu tenho certeza que eles serão afetados, né, eles serão atravessados. Ou seja, Hilton, vocês convidaram pessoas que já estão inseridas no mercado de trabalho, que já têm a sua profissão definida, ou seja, passaram por esse processo de escolha para servir de exemplo, Isso, de não é bem um exemplo, né, é mesmo para esclarecer o que cada isso, profissão oferece, desafios. exato, Muitas vezes o aluno, professor, interrompendo você, Ilse, ele fica justamente querendo saber do que mais aquela profissão tem. Então, na hora que o profissional ele vem, é um espaço que se abre para o que ele se interessa e também para o que ele não se interessa, mas desperta nele, né? Então, essa parte do GPS, que a gente chama de Fórum de Profissões, acontece muito. Eu nunca pensei que eu poderia trabalhar nessa área e essa área, né, atua dessa forma. Então, a fala, e eles fazem perguntas diversas. Você ganha quanto? Mas Você exato. com certeza esse deve é, ser um dos interesses mais, que aparentes, creio eu, né. Além de entender um pouco mais sobre a profissão que a gente nós enquanto sociedade, nós não sabemos Hum, as especificidades de cada coisa, exatamente. precisa mesmo dessa experiência, desse experimento para compreender. e quando eles chegam, acontece exatamente isso que você colocou, o esclarecimento, né. Então, a chegada desses profissionais, gerou, né, provocou um despertar. E aí, quando houve esse despertar, o nosso pensamento foi: precisamos agora criar mais estímulos. E aí foi quando nós criamos a segunda parte do projeto, que seria o trabalho de imersão. Era um grande desejo do Anderson. A gente precisa fazer um trabalho de imersão. Eu disse: pronto. Ai, espera aí, eu estava confundindo. Então, primeiro há uma apresentação Exato. da profissão Isso. e depois uma vivência na naquela que eu achei me Exato. identifiquei, então vou Isso. O formato, é, professora, com a entendi. tabulação, né, o Wilton ele, né, faz a mediação com os alunos e há aquele interesse, ó, nós nos interessamos com estas profissões. Com base nessa tabulação, nós convidamos profissionais de renome da cidade para falar sobre. Então é um espaço de apresentação que nós chamamos de fórum Fórum de de profissões. profissões. Só que isso, podemos dizer assim, já era um diferencial, porque a maioria só faz mostra de profissões. Aqui a mostra a gente faz na segunda série. No pré tem um fórum. O fórum tem toda uma perspectiva, né? A Juliana vai lembrar muito que nós fizemos. A partir do fórum vem a A imersão. imersão. Qual era a nossa angústia? Eu digo, olha, no ambiente universitário, o que que acontece? Muitos alunos iniciam, começam um curso, Se primeiro semestre, decepcionam. segundo semestre, não Exato. querem. E é só no ambiente profissional que há um contato no estágio e no final do curso. Sim. O que que nós pensamos? Vamos nos antecipar, né? Entendendo a geração, compreendendo o processo, por que não colocar a mão na massa e dizer é o que eu quero ou não? E aí surgiu a imersão Exato. profissional. E aí, o aluno é convidado, né, seguindo o perfil de interesse dele, ele é convidado a passar um dia com o profissional, a experimentar com o profissional, Muito rico. a analisar o que é feito com aquela profissão que o sujeito está ali assistindo, né, o que é feito, né. Após isso, o aluno é convidado para participar de uma terceira etapa do projeto GPS, que é a apresentação do seminário. E aí nós fechamos o projeto GPS. Então, só recapitulando, no projeto GPS, nós temos o Fórum de Profissões, que é a trazida de profissionais para ativar os alunos. A segunda etapa, o trabalho de imersão, que é quando o profissional abre as portas do lugar onde ele trabalha para os nossos alunos participar ativamente. E a terceira etapa, que é a apresentação disso. Os alunos apresentam uns para os outros. Em paralelo, nós fazemos também rodas de conversa para que, de fato, cada um possa dizer de como foi essa vivência. Muito rico, porque a gente sabe que o processo de aprendizagem ele precisa dessas etapas. Você precisa ter acesso à informação, você precisa concretizá-la o máximo possível para fazer sentido para você e aí gerar um melhor aproveitamento conceitual. E depois você fala sobre, porque você dá a sua voz, a sua interpretação, o seu sentimento, sua emoção, ou seja, o que de fato você compreendeu. Rico, gente, riquíssimo. Carol, Lucila, perdão, Lucila Mas Renório. Carol sempre está com a gente, viu? Tá sempre aqui no nosso bastidor. E aí é muito interessante porque experimentando o processo de todas essas provocações e estimulações para que o nosso aluno realmente vivencie,
e, consequentemente, escolham a profissão, decidam por uma profissão, nós percebemos a importância de trazer os pais nessa primeira etapa de desenvolvimento do projeto GPS para palestrar. Então, mudou, tá? Sim. É, Pré-2023, né, nós fizemos uma análise e qual seria a ideia agora, atualmente? Nós estamos analisando a profissão dos pais e trazendo os pais para Muito palestrar para os alunos. exatamente. Legal. E o bonito é quando os pais entram para fazer essa palestra. Eles Porque não os alunos esperam, não sabem, os alunos não não sabem, sabem, né? que o pai vem. Então, quando o pai se apresenta, é uma grande surpresa. Ali nós fazemos um trabalho bem aprofundado de permitir que os pais se aproximem dos filhos, o colega daquele sujeito onde o pai dele está ali apresentando o projeto, conheça o pai daquele amigo. Então, eu acho que a gente se atravessa muito desenvolvendo a estação. É uma parte muito bonita da primeira etapa do projeto, que é o Fórum do Profissões. A presença dos pais no projeto de profissões. E esse ano, o que é que nós estamos fazendo? A ideia é de, no final, para fechar a gestalt do projeto, ou seja, na terceira etapa, no seminário, chamarmos os pais para que, de fato, os alunos façam essa apresentação para os pais também. Muito legal. Vocês, além de todo esse processo bem conceituado e embasado de promover uma aprendizagem, de promover uma situação de qualidade na decisão, vocês ainda trazem um valor que é fundamental para a vida, que é a possibilidade de apreciar. Dar a possibilidade, da oportunidade de alguém parar e apreciar. Eu preciso admirar, Isso. né? E eu imagino o tamanho da admiração do aluno ao olhar e encontrar seu pai como uma referência, porque já é, família é referência para tudo, mas ali no meio dos seus, que nessa fase são são muito meus, né? Meus amigos, minha escola. E você traz a família para isso, para esse contexto, e de um momento para que este aluno valorize, Perfeito. Isso mesmo. aprecie, esse é meu pai, É. esse aí é É meu muito pai. interessante, Lucila Ramalho, porque a decisão de trazer essa família se deu com uma problemática. E foi justamente uma problemática que você nos inspira a pensar no dia de ontem, quando nós estávamos aqui fazendo outro podcast, que foi a implicação, a interferência da família na escolha profissional de seus filhos, né? E aí existiam famílias que tinham algumas expectativas que, de certa forma, não era a expectativa do aluno, e partindo desse princípio, frente a essa realidade, não, vamos chamar essa família para que essa família ela participe do processo de escolha do filho. E exercite E o exercite. respeito. Isso, exato. Quer exercitar Isso. mesmo. Boa. Juliana, dentro desse contexto que eu estou vendo que você está bem inserida nesse ano inicial aí, este projeto foi lançado, né, pelo que eu estou entendendo, lançado no pré em que você estava. Foi, para 2022. Primeiro momento que lança-se esse projeto. Para você, Juliana, estou falando certo? Juliana, Tá. para você, qual a importância desse projeto? Qual foi a diferença que esse projeto fez hoje? Você já está cursando algo que você se identifica, que você se encontrou. Fala um pouquinho dessa experiência para nós. Então, essa experiência foi muito importante, porque ela chegou no momento que eu estava meio perdida, né, porque é um processo que primeiro você olha para uma coisa e você pensa: "Ah, eu quero isso", aí você começa a focar naquilo, mas às vezes não dá certo. O pré, eu diria que é um ano que tem muito peso, você passa por muita coisa, eu tive outros problemas também familiares, pessoais, e na época a minha ideia era medicina, eu sempre gostei muito da área da saúde, sempre fui apaixonada, principalmente por essa parte de emergência, tanto que eu tenho formação como socorrista também, Uau! acabei fazendo um curso socorrista, e aí na época eu fiquei: "Meu Deus, não vai dar certo medicina agora". Só que eu não queria mais tentar cursinho, porque eu estava cansada desse monte de matéria, né, e aí eu falei: "Meu Deus, o que é que eu vou fazer da minha vida?". E aí deu um devaneio na minha cabeça e eu quis fazer direito. E na época, o Wilton estava justamente com esse projeto de trazer os profissionais, fazer as palestras, e quando eu assisti a palestra de odonto, né, do profissional Doutor Anderson Medeiros. Anderson Medeiros, eu fiquei: "Meu Deus, interessante, por que não pensar nessa Abriu área?". logo a interrogação. É. É a área da saúde também, parece ter uma coisa assim, quem sabe, né. E aí ele chegou para mim e disse que ia ter justamente esse processo de imersão, né, de poder ir a campo.
E aí eu fui, inclusive fui com um colega meu, que hoje está comigo na faculdade também. Foi outro adepto, na mesma época, nós somos dupla de faculdade, inclusive, hoje em dia. E aí a gente foi, e quando eu cheguei lá, né, ele falou muito sobre a odontologia, falou sobre as áreas que tinham, porque a gente tem muita essa ideia de que odontologia é só dente, é você fazer canal, é você fazer obturação, é muito restrito. É aquilo que eu falei, né, pra gente que tá aqui fora, não sabe da área, por exemplo, Isso. eu consumidora, eu hoje, eu vejo odontologia assim, vou lá para fazer meu tratamento da cárie, ou no máximo agora as lentes, É, viu aí? faceta, muito essa questão estética, principalmente a questão de, tipo, preenchimento, harmonização facial, né, que é o ROF, Ou que a seja, gente chama. mas é uma área que tá abrindo, É né? uma área não, inclusive agora, não sei se vocês viram que, inclusive a parte de cirurgia plástica, a gente conseguiu ganhar na Que justiça. legal. Tá todo um processo de ganho, né, na verdade, mas inclusive causou uma confusão, né, porque o pessoal de medicina tem muito essa questão de cirurgia plástica, aí tá esse moído agora. Mas assim, odontologia vem avançando muito, a gente já saiu muito dessa ideia de só dente. Então, tipo assim, quando eu fui para esse momento, ele falou para mim de uma área que é bucomaxilo, que é uma área que mexe justamente com essa região de maxila, cirurgias bem mais invasivas. Por exemplo, se ela tomou um tiro, atravessou aqui a região da sua maxila, da sua mandíbula, ou você quer fazer um procedimento de mover o seu mento, mover a sua mandíbula, toda essa região, que é a ortognática, que a gente chama de cirurgia ortognática. E aí, quando eu vi isso, essa cirurgia assim de ir para âmbito hospitalar mesmo, que eu gosto dessa coisa de hospital, eu gosto dessa coisa de estar na mesa de cirurgia, então eu achei fantástico. Foi uma área que me despertou muito, que eu disse, meu Deus, eu vou poder ingressar nessa parte de E tudo que cirurgia. sonhei, né? Tudo que sonhei e sem precisar estar diretamente na medicina, vamos dizer, porque a odontologia ela é uma medicina, só que ela é uma medicina De uma dessa área. parte da face até o pescoço, É. que é a cabeça e pescoço. Então, para mim foi fantástico, porque eu disse, não, direito tem nada a ver comigo. Então, eu fui lá, fiz a troca do curso e aí comecei a odontologia e, sinceramente, foi a melhor decisão que eu tomei. Inclusive, agora eu estou muito envolvida com a parte também da pediatria, porque eu acho muito interessante essa questão de lidar com crianças. Já participei de projetos, inclusive conversei com o Wilton, um projeto que a gente fez, que foi na Instituição de Crianças com Câncer, que é o GAC, a gente foi lá e aí fez toda uma ação com eles. E é muito emocionante, porque você vê aquelas crianças, você fica, meu Deus do céu, a criança está aqui. Tipo assim, a gente reclama de tanta coisa e a criança aqui no final da vida dela e tá tão feliz e tá participando e é muito emocionante. Eu disse até na postagem que eu fiz, eu falei com o Wilton, que eu fui, eu acordei, eu fiquei, meu Deus do céu. Tinha passado por algumas coisas no outro dia, tava meio chateada, mas quando eu cheguei lá, tipo, eu fiquei, poxa, a gente reclama de tão pouco e as crianças aqui tão felizes. Lição de vida, É uma de lição de vida, toca o coração da pessoa, e aí, tipo, tá com essas crianças me fez ter interesse também por essa parte da pediatria. E aí agora eu vou para um outro projeto, que é o Pediatria Itinerante, que é um projeto com várias áreas, farmácia, medicina, e aí eles ingressam os alunos do 5º período para frente, e a gente vai com os profissionais atender em áreas de carência. Teve uma agora que foi até na Bahia, mas esse que eu vou agora é em Nísia Floresta. Aí eles ficam sempre fazendo essas edições. Então, assim, estou me encontrando muito, estou muito feliz. E a cada dia você conhece áreas diferentes, né, da odontologia. Então, tipo assim, eu pretendo fazer buco, mas eu ainda acho que podem surgir outras opções, né? Mais pra frente, Mas a conhecendo atualização vai as áreas. existindo, né? E vai, com certeza. Professora Pronto, Lucila, pediatria. ouvindo Juliana falar aqui, é Ai, encantador. pronto, era isso que eu ia dizer agora. É Você sente encan... o que eu tô sentindo? Não, é Eu tô quase encantador. Eu também aqui. É É muito encantador. interessante esse nosso sentimento aqui. E eu gostaria que o pessoal da edição disponibilizasse as imagens aqui, porque quando nós estruturamos. Deixa eu ir, vamos me apresentando no seu celular, vamos lá. Tá, Pega aí. tá, ok. Então, quando nós estruturamos a ideia da Juliana participar da imersão, eu tive a oportunidade, não consigo supervisionar as imersões em sua totalidade, são Porque cada muitos grupo vai para alunos. um. Exato, não tem como Acredito. chegar em todas. E eu me sinto na responsabilização de acompanhá-los, né? Um pouquinho, E não se eu, preocupem que vocês vão acompanhando essas imagens também. Ele vai me mostrando aqui, mas vocês vão perfeito. acompanhando. E aí eu cheguei lá no consultório. Esse foi o primeiro momento. Esse foi o Primeira primeiro imagem de momento. Juliana, ela é essa aqui do cabelinho curto. Essa daqui. Oh, Pronto. E quando eu cheguei lá,
e que fiquei Olha o olhar fazendo atento dele. e fiquei, na situação de observador, né, uma observação ativa, ela não parava de perguntar. E esse olhar que você viu, eu vi presencialmente. Foi muito positivo quando eu percebi o corpo dela conectada com cada informação que o doutor liberava ali. Até porque, Hilton, quando eu lembro de Juliana, eu me lembro com um corpo completamente ativo. Ela sempre foi muito agitada, Sim. muito movimentada, ela sempre esteve em movimento. E quando eu paro para ver essa imagem, ela está completamente concentrada. Exato. E aí, ela não parava de fazer perguntas, diferentemente do restante do grupo, porque alguns alunos, por curiosidade, eles fazem um trabalho de imersão, eles querem para aquele, movimento, né, que está sendo apresentado, mas fica claro que alguns não se conectam. Entendi. E isso é muito massa, você ir, fazer a experiência, fazer a vivência É e decisão. e ter a certeza de que é aquilo que não quer. Sim. E aqui ficava claro, essa menina Ela vai para aí, ela ela vai para vai essa área. ela está se identificando com isso, né. E aí aqui eu tenho umas Na imagem 2. fotografias, né, ela ficou mexendo o tempo todo nessa máquina digital. Vamos parar? Alguém disse que ela não já mexia antes? Pois é, ó. É o perfil aí, é É incrível padrão. porque você olha para a imagem e a sensação que nós temos, né, uma imagem Conexão. tão precoce, Mas porque eu já talvez foi a primeira vez que ela teve acesso, mas parecia que ela já olha a estava satisfação. vestida, parecia que ela já era profissional aqui. E quando eu cheguei, que vi ela manipulando a máquina, a sensação que eu tive: "Gente do céu, essa menina, ela vai realmente se realizar com isso". Que direito que nada, hein? Exato. E aí, logo em seguida, ela, segue o caminho dela, nós finalizamos o pré, ela fez parte da formatura, fizemos uma imagem na formatura, essa imagem não está aqui, mas eu me lembro de ter feito a imagem contigo. E, iniciamos o ano seguinte, cada aluno vai para o seu lugar e, de repente, a Juliana faz contato comigo e diz assim: "Hilton", aí eu me emociono. "Hilton, eu estou realmente fazendo minha matrícula e eu serei aluna de odontologia", né. A gente fez essa comunicação no Instagram. E eu fiquei muito feliz, vibrei, mas depois ela me manda essa outra foto aqui, que foi justamente um projeto. Fala Foi. isso, Juliana. Foi lá com as Esse é crianças, foto, foi. tudo. E a gente foi levou nariz de palhaço, levou óculos, tudo pra, né, interagir com elas, fez brincadeiras e foi extremamente emocionante. Meu Deus, eu vou falar Ai, pra Will, gente, que lindo. Meu Deus. porque o Wilton vai ficar muito feliz de eu Juliana, compartilhando a isso com ele. terceira foto. E a quarta, que você tá com essa criança. Ah, essa Gente, foto, eu amo essa foto. parabéns. A gente tá vendo a sua realização no seu sorriso. É, Que coisa boa. Que coisa boa poder ajudar, né, gente? Que coisa boa com ter um certeza. projeto dentro de uma escola. Claro que a nossa intenção é ajudar a escolher, mas a alegria de ver, uau, deu certo, olha só. Uma vida totalmente impactada, uma vida totalmente definida a partir de uma experiência que nós estávamos pensamos aí inicialmente exatamente por isso, É, ou seja, sucesso. a escolha, eu sempre digo assim para todos eles, a escolha profissional, ela vai definir sucesso pessoal. É. E Porque é uma essa realização, é uma tão bom você ir trabalhar com o que te faz feliz, né, tão bom você chegar no lugar onde você eu não estou aqui para trabalhar, eu estou aqui Perfeito. para me realizar, eu estou fazendo o que amo, então isso me traz satisfação pessoal. Eu não estou entregando apenas a outra pessoa, a uma empresa, eu estou entregando a mim, né. E aí, com certeza, com essa realização, com esse encontro que se faz com o que você faz e quem você é, a cada dia você vai crescendo, a cada dia você vai crescendo. Eu tenho Isso mesmo. certeza, Juliana, que olha, você só será maior. Deus quiser. Parabéns, parabéns Obrigada. mesmo. E aí, inclusive, eu ia até mandar para o Wilton, só que esse ano tá uma correria tão grande, né? Porque eu tô no quinto período, aí falta, eu disse pra ele, falta só a metade, estou na metade do processo. Aí eu fui para um congresso que teve em João Pessoa, e depois eu fiquei, meu Deus, tem que mandar as fotos para o Wilton, atacar as fotos para ele do congresso. Foi maravilhoso lá, eu também lembrei muito de Wilton, porque teve um momento deles falando dessa questão emocional, dessa questão psicológica, e inclusive tem um doutor que é bem famoso, não sei se vocês já viram ele na internet, que é o tio Paulo,
Tio Eu Paulo se você disser se Eu você não acredita, entendi. eu acabei de procurar, enquanto a pessoa estava falando que atende isso. as Pessoas com crianças, Ó, deficiência, né? eu estava procurando para compartilhar agora, agora, Tio Paulo. fantástico. Eu agora, fui e foi agora, muito pesquisando para falar, emocionante. ia falar agora. Porque Massa. todas as palestras que teve no congresso, eles foram mais direcionados a falar dos assuntos de faceta, de cirurgia. E ele não. O tio Paulo, ele foi a última palestra, e aí, quando ele foi dar o momento dele, ele conversou com a gente de uma forma muito maravilhosa, porque ele foi falar de todo o processo dele. Como foi que ele se encontrou? Ele disse que ele era uma criança que gostava muito de estar no palco, ele gostava de chamar atenção. Se não fosse para chamar atenção, né? Só pessoas discretas. Aí Se ele contou identificamos. muita coisa, contou histórias engraçadas. E aí ele traz justamente isso, que você tem que. Foi justamente o que você estava falando, que é a questão de você estar fazendo o que você gosta, o que você se sente bem. Você não está ali por dinheiro. Ele mesmo disse, trabalhou muito tempo sem receber nada. Ele já trabalhou até de palhaço uma época, quando ele estava no processo de formação. E aí, um belo dia, um famoso, que eu não lembro o nome dele agora, pegou um vídeo que ele postou no TikTok, comentou o vídeo e pronto. E aí ele viralizou no mundo todo, né? Eu sou uma seguidora, viu? Porque É verdade, eu é sou verdade, deixa é de verdade, lado. E é aí verdade. foi muito E uma top. coisa interessante, Juliana, você falando, né, vendo o seu encantamento, né, e eu quero me dirigir a você, pai, você, família que está nos ouvindo aqui, o que move o NR, o que move esse sentimento, não tem a ver somente com escolher a melhor profissão, tem a ver com despertar o seu propósito, né? O que a direção, o setor de psicologia reflete é como colaborar. Ver você aqui, né, me traz assim uma alegria muito grande, porque de fato eu vejo a sua grandeza. Nós acompanhamos você aqui durante muitos anos Sim. e ouvi você falando da sua profissão, eu disse, meu Deus, deu certo. Funcionou, de fato ela encontrou o seu propósito de vida e todas as nossas ações que envolvem as emoções, você está entendendo que não tem a ver com o salário, não tem a ver com ter uma profissão que vai me manter, tem a ver com eu vim para este mundo fazer o quê? E a imersão ela surge nesse movimento. E já é perceptível que você já é uma grande dentista, que vai fazer a diferença. E é por isso, pai, que eu quero me dirigir a você e você fazer essa compreensão. O seu filho, ele foi levantado para justamente fazer a diferença nesse mundo, para transformar. E o NR pensa dessa forma, despertar o que ele veio fazer. Se é para chamar a atenção enquanto criança, como o tio Paulo, como um dentista, alguém que influencia, porque eu assisto os vídeos dele, me sinto tocado, nós nos sentimos tocados. E este profissional ele foi despertado porque ele entendeu o propósito. Então, Juliana, parabéns, parabéns mesmo, porque você acertou de maneira assim maravilhosa. E E nos aí, próximos projetos eu quero apoiar também. e eu estendo os parabéns ao Noilde Ramalho, né? Olha que projeto rico, né? Que sensibilidade que houve na hora que essa turma inteira estava sem norte e de trazer todas essas possibilidades de vivências e aprendizagens para dar sentido à escolha. Coisa boa. Agora a gente colhe os frutos. É verdade. Isso é muito bom. Os frutos do que fazemos. Eu acho que é para isso que estamos aqui. É para ver que deu certo e que tem Com pessoas sendo certeza. felizes, realizadas e crescendo e colaborando para a nossa sociedade, para o nosso futuro. E essa questão emocional, né, que o Wilton sempre, porque ele teve acompanhando a gente nessa escolha, mas ele sempre se preocupou muito com a questão emocional. Eu lembro que a gente falava muito de ansiedade, falava de nervosismo, aí tinham práticas aqui no Noilde, até antes do Enem a gente teve uma prática de sentar todo mundo no chão, conversar e tentar desopilar, né, para o nervosismo do Enem. E assim, é uma coisa que a gente vai lidar para o resto da vida, porque no âmbito profissional é a mesma coisa. Tem dias que você precisa esquecer, tudo Verdade. tem que deixar o seu lado pessoal, você pode ter passado pelo que você passou, mas você precisa estar bem, pelo menos por fora, né? Para você atender e Isso mesmo. suprir o que é que o seu paciente precisa. Então, eu sempre fico lembrando disso que o Wilton sempre disse pra gente, né? Saber controlar as emoções, saber se conhecer. E aí foi muito importante tudo isso, né? Você aprender a ter esse controle emocional Perfeito. também. Parabéns, parabéns. Gente, estamos chegando ao fim de mais um podcast NR Tá para vendo? você. Falar um bocado, hein? Mas não tem problema, senta de novo, vamos fazer outra. Mas, Juliana e todos vocês já sabem, quando nós estamos terminando o podcast, eu peço para que resuma em uma palavra. E aí, resumir esse momento agora. Escolhas para uma carreira profissional, escolha para uma vida, em uma palavra. Propósito.
Perfeito. Eu já sei que eu vou me dar mal Eu depois, mas também. A minha era essa. eu A minha era essa. A minha e palavra era essa. Aí, A dificuldade de escolher apenas uma palavra ou definir, né? É, tamanha grandeza, né? Porque foi que você achou que isso estava dentro de você. Mas, para resumir, para tentar dizer daquilo que penso sobre a pergunta de Lucila Ramalho, eu acho, Lucila, estava aqui refletindo que essa escola é uma escola que sente. perfeito. que bem. E acho que o sentimento, acho não, Freud dizia que ela é a matéria-prima da parte humana. Por ser uma escola que sente, nós oportunizamos sujeitos se a sujeitar a achar aquilo que está dentro dele, que é a profissão. Que foi exatamente isso que aconteceu com a Juliana. Ela já existia carimbo nela. Ela ainda não tinha achado, Ela né? ainda não Tava lá. Exatamente. encontrado. E quando a escola que sente, porque é bem isso. E quando a escola que sente vai promovendo as estimulações, as provocações, os despertamentos, os chamamentos, aí ela consegue identificar, ela consegue criar, ela consegue constituir uma identidade profissional. Então, sua palavra? É sucesso. Sucesso. Pronto, ficou mais difícil para nós. É, eu ia falar proposta, aí eu falei, Palavra, Anderson. meu Deus do céu. Para colaborar, eu acredito que despertamento, né? O Noildo Ramalho, ele provoca esse despertamento, né? A nossa forma de fazer educação é bem singular. Mas ver Juliana aqui, né? Lembrar de toda a nossa caminhada é dizer assim, faz sentido, Hilton, faz sentido, professora Lucila, Faz, faz faz. sentido. Vamos continuar avançando. Despertamento. Socorro. Bem, a minha palavra é vida. Quando você faz uma boa escolha, quando você encontra o seu propósito, quando você se permite ser despertado, quando você se encontra e se realiza, você pode viver a sua vida. Perfeito. Então, vida. Muito obrigada, gente. Obrigada por esse bate-papo. Muito obrigada a cada um de vocês. Terminamos aqui o nosso podcast NR para vocês, para você. Um beijo. Eu sou Lucila Ramalho. Tchau, tchau.